Eu vou botar aqui, Bruno, o raio-x que tu mandou, tá? Então ali, ó. Esse caso é muito interessante, tá? Eu acho que ele vai, de certa forma, depois do que o Inácio comentou agora, ele vai sintetizar tudo que a gente está falando desde o início. Então, uma paciente que hoje está com 16 anos, então ela começou com esse processo com 13, 14, foi feita uma fixação com um parafuso canulado, tá? Como o Gusmão colocou, um parafusinho. Esse parafusinho, ele ficou antes desse raio-x que está mostrando antes aqui, desse. né? Antes ele desse ficou para dentro, antes desse exame, ele ficou para dentro da articulação. Então, quer dizer, ele passou da cabecinha do fêmur, tá? E ele desenvolveu uma das complicações que o Inácio acabou de falar, que chama-se condrólise. Condrólise é uma destruição da cartilagem da articulação do quadril, tá? E ela começou a desenvolver dor, e aí foi feito, então, uma avaliação que não notou nada. E aí ela continuava com dor, ela fez uma artroscopia do quadril para diagnóstico. Nossa. Quando foi feita a artroscopia do quadril... Antes desse exame aqui, Bruno. Antes disso tudo, a história dela é essa, é complexa. Aí ela fez a artroscopia do quadril, limpou, viu que tinha uma sinovite. A partir desse momento ela voltou, melhorou um tempo e continuou com dor. Aí o colega achou que o parafuso, sim, estava dentro da articulação. Aí ele foi e tirou o parafuso. Quando ele tirou o parafuso, ele colocou outro parafuso ali. Ela foi, continuou com dor, foi acompanhada por um colega, um excelente ortopedista pediátrico aqui no Rio de Janeiro, que pela idade da paciente, extremamente jovem, tentou fazer uma osteotomia valgizante, que é uma osteotomia que a gente chama de salvação. Tirar a área de carga onde está a cartilagem danificada e jogar para uma outra posição para tentar melhorar a dor da paciente, a parte de dor da paciente, limitação. Ela evoluiu bem um tempo, só que infelizmente tudo que já tinha acontecido antes não deu para recuperar. E aí depois dessa osteotomia, que é essa radiografia que nós temos à esquerda aqui, né? Ela evoluiu para o processo de degeneração, a cabeça praticamente encostou na bacia, tá? E não teve outra solução, a não ser numa paciente extremamente jovem, de 15 anos de idade, a gente retirar essa placa, fazer uma osteotomia do fêmur, acertar esse eixo do fêmur e colocar uma prótese total de quadril, tá? Então, o que é interessante a gente perceber, essa paciente hoje está bem, muito bem, mas é uma paciente extremamente jovem. Se a gente olhar a radiografia da esquerda, perceba como a bacia dela estava torta, muito torta, ela andava mal, qualidade de vida ruim. Então isso para uma menina principalmente era muito ruim na parte de escola dela, ela sempre se queixava disso, e a gente conseguiu alinhar esse eixo da bacia. Então hoje é uma paciente extremamente jovem com uma prótese, mas que foi a última solução, foi a única opção que nós tínhamos para devolver a qualidade de vida para a paciente. Então é óbvio que o Gusmão bem relatou, a gente quer evitar isso aí, e aí tem todas as medidas que nós colocamos antes, mas em muitos momentos é isso que nós temos que fazer, porque o nosso objetivo é sempre o quê? Qualidade de vida do paciente, que o Inácio colocou. Como a gente diz, né, assim, ó, a prótese é uma excelente cirurgia, a gente tem resultados muito bons, que os pacientes ficam maravilhados, mas nenhum quadril é melhor do que o natural. A gente quer tentar manter o quadril natural, o quadril que Deus fez. Ô Bruno, eu acho aqui que a tua paciente está assistindo aqui. Olha aqui, vamos botar o comentário dela aqui para tu mandar um beijo para ela aqui, ó. Beijo para você. Eu fico muito feliz. É uma felicidade. E olha a frase final ali. Olha a frase dela ali, ó. Isso aí é o reconhecimento direto que ela tá te mandando aí, ó, Bruno. Meu caso, obrigado, doutor Bruno, mudou minha vida, me devolveu qualidade de vida. É isso aí. É isso aí, ó. É o que a gente quer, né? Nós quatro aqui, a gente busca isso, né? E aí, muito feliz. Esse caso, mesmo com toda a complexidade, mas com o desfecho dele, e agora selando com chave de ouro, com o comentário dela aí, responde ao vivo, realmente, na live, a dúvida que sempre fazem pra gente em toda a live. Tem idade para colocar a prótese de quadril? Não sei, tem idade para ser feliz e para ter qualidade de vida?
Olha aí esse caso, uma paciente com 15 anos de idade, com uma prótese de quadril, dizendo aí que mudou a vida dela e que ela tem qualidade de vida. Então tá aí a resposta para vocês. Exato, e até uma outra colocação, você imagina uma pessoa que ela está numa idade, independente aí se ela tem 20 ou 30, mas está na idade mais produtiva da vida dela em todos os aspectos, né? Aspectos sociais, aspectos laborais, né, de trabalho, os aspectos do contexto familiar, e a pessoa ela não poder participar disso e ficar esperando, mas aí eu vou colocar prótese quando eu tiver 60 anos. Mas e outra coisa, né, João? Especialmente uma menina, como o Bruno falou, tem todo o aspecto assim, ó, de relacionamento, tá? De estética, tá? Imagina assim, ó, poxa, a dificuldade, uma menina que se sente às vezes envergonhada, às vezes acanhada, para ela poder se desenvolver na vida toda, ir à aula, fazer faculdade, fazer uma, tem que pensar nisso família, tudo. Tem que pensar nisso tudo, né? A gente quer que a pessoa seja um ser humano completo. É isso aí. Eu tive uma paciente que ela tinha convicção, ela era casada, ela é, né, casada, que ela é jovem, mas com 26 anos de idade, e que ela nunca teria filho na vida, por conta exatamente de uma sequela de epifisiólise já bastante grave. E ela, ao fazer a prótese, a vida dela mudou completamente. Então, em relação ao trabalho, ela teve um aumento da produtividade no trabalho, parou de sentir dor e conseguiu fazer e exercer as atividades dela com maior facilidade. Ela já era casada, e aí ela foi buscar a questão de ter filho e realizar esse sonho. Você imagina para a mulher como que isso é importante, né? E você poder resgatar isso. Eu falo que é resgatar a dignidade da pessoa, né? Nós, como seres humanos, né, nós queremos locomover, nós queremos passear, nós queremos conviver, né, e sermos cerceados disso, eu acho que é uma tragédia na vida, né? E ficar esperando, eu acho que essa questão que nós estamos vivendo hoje, essa circunstância de isolamento, está colocando muito para a gente pensar. É pensar, poxa, mas o que é futuro para a gente? Você vê que chega uma coisa de uma hora para outra e vira como uma loucura, ninguém estava esperando nada. E falar que você pode de uma hora para outra não existir mais, e você ficar adiando a sua vida e ficar sofrendo continuamente, então eu acho que tem que pensar muito desse ponto, né, de como resolver e poder aproveitar realmente a vida naquelas fases que são mais importantes, né. E um alerta que eu queria fazer, muito bem colocado essa análise aí, João. Quando a gente fica perto da nossa finitude, a gente reavalia muitas coisas, né? E eu gostaria de fazer um alerta aqui, que é o seguinte, ó. Essa pandemia não é motivo para um pré-adolescente não fazer o tratamento, tá? Então, assim, tá com medo de hospital, precisou fazer esse tipo da cirurgia da pinagem lá, a cirurgia, digamos assim, da correção da epifisiólise, não pode esperar. A correção da epifisiólise não pode esperar. Isso aí vale a pena correr qualquer risco do coronavírus, essa correção não pode esperar. Não sei se vocês concordam aí comigo, pessoal. Não tem como. Com certeza. Eu vou além, Guzmão, eu vou além para juntar todo o conteúdo que a gente falou nas outras lives, então. Diria que algo que te dá muita dor e tira a sua qualidade de vida são poucos os casos que podem esperar agora a pandemia. Então, pegando os últimos temas que a gente conversou aqui, epifisiólise, necrose da cabeça do fêmur e revisão, prótese de quadril que não está funcionando, nenhum dos três, salvo exceções, eu acho que tem que esperar o fim da pandemia. Pelo menos a avaliação tem que ser feita agora para que o tratamento seja feito quanto antes. Perfeito. Sim, isso aí. Perfeito. Sim. Muito Maravilha. Bom, e uma das coisas... Vai lá, pode falar, Guzmão. Não, vai lá. Não, que é interessante isso que o João falou, e eu sempre falo, a gente já discutiu isso outras vezes quando a gente falou de prótese em paciente jovem naquela live também. As pessoas, tem muita gente que se enxerga naquele momento e não imagina, não tem a capacidade de imaginar como estará daqui a algum tempo.
né? Isso vale para a cirurgia de impacto frontotabular, isso vale para a cirurgia de prótese em paciente jovem. Então, a vida não é estática. A vida é extremamente dinâmica. Nós, raça humana, chegamos onde chegamos por ter uma grande capacidade de adaptabilidade. Nós mudamos muito. Então, eu tenho pacientes que você fala assim, mas eu tenho uma dor no quadril aqui, Inácio, mas eu não vou fazer essa artroscopia não, porque tá doendo. Mas eu nem faço nada de esporte, né? Eu não gosto de esporte. E quando eu estou tranquilo, eu falo, sim, você não gosta de esporte hoje. E às vezes um cara com 23 anos de idade, eu falo, se quando você tiver 29 ou 34, o seu filho falar assim, joga bola comigo, pai. Será que você vai continuar sem gostar de esporte? Então a gente não tem capacidade de prever como nós seremos daqui a alguns anos, gente. A vida é muito dinâmica. A gente tem que colocar isso no tabuleiro da decisão, pelo menos. Não quer dizer que você vai operar, mas no mínimo você tem que cogitar que essas mudanças podem ocorrer ao longo da vida. E cada vez mais, porque a vida está ficando cada vez mais longa. Então hoje está se falando de expectativa de vida está atualmente de 70, mas que talvez em 2050 seja de 135 anos. O que é isso? A gente acha que vai saber o que vai acontecer com a nossa vida nos próximos, 60 anos, gente? Claro, Inácio. E outra coisa, com tudo que está acontecendo, né, de mudança, assim, de aprimoramento e tecnologia, então você imagina que há 20 anos atrás, talvez mesmo, o Davi está com 19 anos, Davi que é uma das pessoas mais antigas, por assim dizer, na artroscopia, vamos dizer, um dos pioneiros da artroscopia na América do Sul, vou ser mais abrangente, né, que não é só no Brasil, a América do Sul, né, a iniciar com a artroscopia. Então vocês imaginam, há 19 anos ele começou a fazer artroscopia, porque de lá para cá tem se feito mais artroscopia, tem se difundido mais, mas ainda há 19 anos atrás era praticamente só aberta. E como nós sabemos que não são todas as pessoas que, inclusive, têm acesso a uma técnica minimamente invasiva, que a cirurgia ela pode ser muito bem feita até da forma aberta, né, com a luxação do quadril, a técnica inicial ela foi feita dessa forma, não justifica também não se tratar o paciente, né? Poxa, mas eu não tenho artroscopia, como é que eu vou fazer? Faço com a técnica aberta, né, mas tem que tratar o quadril. E com todo o desenvolvimento de tecidos, de membranas, o ácido hialurônico para lubrificar, melhorar a articulação. Então, todas as técnicas que nós temos hoje, o arsenal terapêutico que aumenta cada vez mais e se expande cada vez mais, e que nós estamos vendo, né, que a comunidade médica, a comunidade científica está se voltando mais para isto, para a preservação da articulação. Então, nós temos esperança enorme, né, em relação a isso que o Inácio falou, que a questão que nós temos hoje é de vislumbrar o melhor, vislumbrar um futuro com possibilidades, né? Então, assim, a gente tem que buscar correr atrás. João, queria até fazer um comentário aqui, baseado no que o Guzmão falou, é o seguinte, e mesmo paciente com artrose, que está com o receio dessa pandemia aí, a gente conversou na nossa live sobre ácido hialurônico por 2 vezes, existe o ácido. Existem nossas aplicações guiadas por ultrassom, então a gente pode proporcionar qualidade de vida mesmo em ambientes não hospitalares. Então são várias possibilidades que nós temos aí, né? E a gente falando em preservação também, né, é importante lembrar que a data biológica, a idade biológica, ela é muito importante. À medida que a gente envelhece, né, que o cabelo está ficando branco aqui, ó, igual o meu tá com já 2 faixas aqui, ó, já começa a ter rugas, né, então isso mostra que o meu colágeno ele não está assim, né, então lá dentro também na minha articulação ele não está 100%. Então eu não vou poder ficar esperando aí, se eu tenho uma dor no quadril, e eu estou agora com 40 anos de idade, digamos, eu não vou ficar esperando até os 50 para ir... Digamos, foi ótimo. Tentou disfarçar, né? Porque tem esse paradigma da pessoa que fala, eu não vou olhar porque eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas ela não entende que está se falando de uma cirurgia preservadora. Isso é muito frequente. A pessoa, a gente tem que tirar da cabeça. Não tem como jogar para frente o problema, cara. Tem que resolver. Exato. Pra frente, é o que o Inácio falou e o Guzmão falou. Cara, às vezes o problema que você pode resolver agora, você jogando pra frente, pode piorar.
E tirar da cabeça que tudo é prótese, não é. Existem muitas soluções. Tem que investigar. Muitas alternativas. Tem que ter avaliação. Perfeito. Vamos começar as perguntas, pessoal? Vamos lá, podemos. Então, assim, ó. Oi? Eu compilei aqui, tá? Tá, eu tô elas passando aqui para mim também, então se tu... Eu não sei como é que tu me diria ela aí, porque daí eu vou tentar botar na tela aqui, tá? Posso começar? Eu tô no chat, entra aí, tá? Tá no chat, na conexão. Então vai assim, ó, pega uma tu, depois eu pego uma eu, me diz o nome da pessoa que eu tento achar aqui. Tá, vamos lá. Tem aqui o do Superchat, aqui, o Rodilenon Ramos. Boa noite, doutores. Tive epifisiólise com 9 anos na perna esquerda e coloquei esse parafuso. Minha perna ficou rotacionada para fora e na direita a mesma coisa. Porém, caí e desloquei o fêmur. E o médico não fez uma artroscopia. Foi o método adequado? Eu acho que é isso que ele está perguntando. Hoje tenho 33 anos e sinto dores no quadril e na lombar. Um ortopedista de quadril disse que estava associado uma coisa com a outra. Se puderem falar. Então, pelo que eu estou entendendo, ele teve epifisiólise quando era criança, né, 9 anos de idade. Fez o tratamento com a colocação, com a fixação, né, in situ, com o parafuso. A perna, ele falou que ficou com uma rotação. Não sei se criou-se aí um impacto. Provavelmente pela fixação in situ, né? Sim. Possivelmente. Tem até algum grau de desvio e possivelmente. E aí ele falou que teve uma queda ainda, teve um novo trauma, e aí ele teve uma luxação do quadril, parece. Né? Então hoje ele tem uma dor no quadril e na lombar. Essa é pro Inácio. Inácio. Isso aí, Inácio 100%. Inácio, fala aí, Inácio. Sempre que tem dor combinada, dor combinada é com o Inácio. Não dá pra vocês me passarem só aquele da dor inguinal clássica do... Não, Inácio. Essa é sua. Bom, Rodilenon, quando a gente trabalha com um caso clínico específico, assim como o teu, sempre a gente vai ter que acabar meio que inferindo algumas coisas aqui. Você me desculpa se às vezes eu achar alguma coisa que não condiz com a realidade do teu caso. Mas o que aconteceu muito provavelmente é isso que todos os colegas já falaram, quando foi fixado o teu quadril, foi fixado in situ, ou seja, com o desvio daquele jeito, e isso ao longo dos anos deve ter ido machucando a tua cartilagem e outras estruturas do quadril. Ainda houve essa história dessa possível luxação, esse deslocamento que a gente não sabe muito bem como é que foi, mas o fato é, a gente já repetiu isso outras vezes aqui também, quando um quadril não funciona bem e não faz a função dele, e os quadris são as articulações mais móveis da região da bacia. Se eles não estão mexendo bem porque tem uma deformidade, por exemplo, como sequela da epifisiólise, outras estruturas vão fazer o trabalho dele. Só que elas não foram feitas para isso, como a coluna lombar, que não foi feita para ter tanto movimento assim. Então, com o decorrer do tempo, não só foi havendo provavelmente um desgaste aumentado do teu quadril, que já deve ter algum grau de artrose, tá? Como esse movimento alterado do quadril foi levando a um acometimento da coluna lombar em algum grau, que isso a gente não tem como saber, mas pode ser inclusive que já tenha também o desenvolvimento de artrose na coluna lombar por conta de uma sobrecarga dessa articulação porque o quadril não estava funcionando bem. Perfeito. É impressionante como é frequente, cara, aqui, ó, tem bastante gente com epifisiólise aqui nos comentários, que eu estou olhando aqui. Então aí o Paulo Freire: boa noite, sou de São Caetano, São Paulo, tive epifisiólise aos 13 anos, hoje com 46 terei que colocar a prótese. Sérgio Freire. Desculpa, Sérgio Freire, desculpa. Então, a gente nota aqui, né, como a artrose, ela aparece cedo, né, ela aparece na faixa de 30, início dos 40, ela aparece cedo quando a pessoa teve epifisiólise na infância, tá? Vou pegar um outro comentário aqui. Eu vou dizer que muitas vezes a impressão que eu tenho é que aparece até antes, Guzmão. Eu também acho. Vai levando, né? Ela aparece antes e aí as pessoas vão levando às custas de bastante sofrimento e vai se readaptando ali, vai se a lombar readaptando, sofre, que você acabou de falar.
E aí o detalhe adicional que vale é isso. Epifisiólise, ela gera uma deformidade, muitas vezes tão grave, vamos dizer assim, no quadril, que esse fato de ir levando muitos anos, às vezes quando vai operar, já se tornou uma operação mais complexa até, tá? Já é uma prótese mais complexa do que seria 5, 10 anos antes, e às vezes com esse acometimento da lombar, acometimento do joelho, acometimento do quadril do outro lado. Então tem que ter cuidado com esse ir levando as custas de... Como aquilo que a gente falou é verdade aqui, ó, comentário, Taxi Game, meu filho, demoraram a descobrir. Isso é uma coisa bem comum que a gente vê no dia a dia, né? Conversou. Muito. Bem comum que a gente vê no dia a dia. Muito comum. É aqui o pessoal nos mandando aí um saludo desde Bolívia. Saludos, Paola Rossi Mendoza Alejo. A gente podia fazer uma só em espanhol, hein? Portunhol, né? Vamos dar um presente para América Latina e expandir micadeira? Eu acho que merece, viu, Davi? Porque, eu acho que Davi, assim... sim, para quem não sabe, né, os nossos ouvintes aí, mas o Davi, ele é amado na América Latina inteira. Vocês têm que ver a homenagem que ele recebeu no Peru, né, Davi? O pessoal não me conhece bem, então por isso que eles gostam tanto de mim, eu acho que é isso. Não, depois você tem que contar como é que foi lá a homenagem no Peru, que bacana. No Peru e na Colômbia. Na Colômbia também ele foi homenageado. Nossa, na Colômbia tem que trazer café de lá pra gente. Naquele congresso que a gente foi lá, você lembra? Colômbia ele é adorado. Que a gente deu aula. Sabe que eu achei o vídeo do americano falando no congresso, e foi legal, cara, porque ele falou assim, ó, não, eu tirei 4 meses para visitar os cirurgiões de artroscopia, viajei o mundo, eu já tenho 20 anos de artroscopia de ombro, joelho, viajei o mundo, tal, até que eu tava em Porto Alegre. O Davi me mostrou umas fotos e eu pensei, isso eu consigo fazer. Esse vídeo aí eu vou botar no ar uma hora aí. Esse foi lá no eixo do Chile, né? Eu lembro da aula dele. Do Chile. Posso jogar mais uma pergunta? A resposta, então, é bale. Bale é fazer. Vamos fazer. Vamos prometer aí. Joga mais um nome que eu procuro aqui, João. Alexandra Carneiro. Encontrou, Davi? Eu não sou tão rápido assim, né? Porque eu tô vendo aqui. Achei aqui, ó. Boa noite. Então, essa é pro bonito Bruno Abilo, Rio de Janeiro. O resultado da cirurgia muda algo em pacientes com epifisiólise, Bruno? Mas eu tô vendo outra pergunta. Eu botei outra pergunta. Acho que ela fez essa antes. Vamos procurar aqui. Tá. Deve ser o início dessa sua aí. Deve ser o início. Eu nasci com a bacia deslocada, tem um lado maior que o outro e escoliose. Aí eu bate com o Inácio conversou, né? Agora com 25, soube que tem um impacto... E erosão condral grau 3. Cisto subcondral, a artroscopia resolve? Essa foi aquela parte da pergunta. A gente conversou um pouco isso sobre nossa live sobre artroscopia bilateral dos quadris, né? O que acontece é que existem alguns fatores prognósticos negativos para a artroscopia de quadril no que diz respeito à preservação articular. E normalmente o cisto subcondral ele tende a ser. Então nós temos que ver a localização, tem que ver o tamanho do cisto, se existe comprometimento da cartilagem subcondral e como está, da cartilagem, né, e como está. Como é que está esse espaço articular? Dependendo do espaço articular, a gente até conversou sobre a possibilidade de, sim, se fazer uma artroscopia e ter a utilização das membranas, de colágeno, mas tudo depende de espaço articular, localização e dando essa cartilagem que a gente já tem agora, né? E uma outra coisa que aí vem no exame clínico, muitos pacientes com um exame clínico com limitação importante do movimento, com uma lesão de cartilagem, normalmente o prognóstico numa cirurgia de preservação não é tão interessante também, né? E outro detalhe aí, Bruno, outro detalhe é que ela colocou, eu nasci com a bacia deslocada, então pode ser que o que ela tenha tido tenha sido uma displasia, na verdade, o que é muitas vezes... E aí acaba sendo uma contraindicação, né? Exatamente. Vai lá, João, fala. Tem uma outra, seria outra pergunta, pode comentar, Davi, depois eu falo. Eu vou botar uma outra pergunta aqui, que essa aqui sempre cai, e eu acho que é sempre bom a gente falar, tá? Que a gente está mudando aí todo o paradigma da cirurgia do quadril, no Brasil todo aqui, ó. Tá, eu só vou dar, só para a pessoa ficar tranquila, quem vai responder, Rosimeire Martins, é o Bruno, tá? Ela é do Rio de Janeiro. Tá. Só para ela ficar tranquila.
Então aqui, ó, nessa pergunta aqui da Michele, ela fala, tem 26 anos, artrose bilateral severa, não consegue mais trabalhar em pé, muita dor, muita limitação de movimento. Seria a melhor escolha a colocação da prótese agora? Eu acho que essa aí você, todo mundo João. pode comentar um pouquinho aí, né, João? Vai lá. Vai lá, João. E que coloque de novo a pergunta aí, ó. Eu quero, por favor. 26 anos, artrose severa bilateral, não consegue trabalhar em pé, muita dor, tem limitação de movimento, seria... Claro que a gente está respondendo essas perguntas de uma forma genérica. Isso é A importante. gente não conhece as pessoas, então Então lembrem-se disso aí, da resposta genérica. Não levem então ao pé da letra, né? Sim, então, voltando aí naquele exemplo que eu citei, né, era uma paciente, era uma mulher, né, então muito jovem também, inclusive a idade dela era 26 anos de idade também, coincidência, mas ela não estava conseguindo trabalhar direito, mesma coisa, ela tinha casado, ela tinha o sonho de ter filhos, nunca engravidou, por conta do medo e das dores, que ela tinha um medo terrível de passar a experiência de um parto, né, mesmo que fosse cesáreo, com uma artrose e a limitação que ela tinha. Ela andava com um par de muletas, né, e ela veio, ela buscou, ela resolveu tudo. Eu sou encantado com ela, sou fã dela, não posso falar o nome, mas é uma pessoa maravilhosa. Ela conseguiu resolver tudo, buscou o melhor, conseguiu fazer a cirurgia. Hoje ela está extremamente feliz e já está aí programando a gravidez dela, né? Então, assim, eu acho que a vida segue, né? Então a gente não pode parar nela. A gente não pode ficar só pensando no que vai acontecer amanhã. A gente fala o futuro a Deus pertence, né? Nós não vivemos no futuro e nem no passado. Nós vivemos o presente, né? E daquilo que nós fizemos no presente, nós poderemos colher no futuro. Então, se nós tivermos uma qualidade de vida agora no presente, nós também teremos uma qualidade de vida no futuro, né? E você vai ter boas lembranças do seu passado, né? Então, eu penso dessa forma. Isso é filosofia de vida, gente. Eu acho que todos nós aqui, nós pensamos da mesma forma, né? Não, especialmente hoje tu tá inspirado, João. Todos nós pensamos da mesma forma, mas só você consegue colocar isso aí em palavras, né? Colocar e com tanta paixão, Sim. Ó, vamos botar aqui, Janete, fiz cirurgia em janeiro, estou muito bem e muito feliz. Valeu, Trusmão. Um grande abraço, Janete. Que maravilha ouvir isso, que tá te sentindo bem. Coisa boa. Ó, a Camila Cristina mandando um abração aí pra você, Davizinho. Fez uma consulta pela telemedicina, tá? Falou que te acha genial. Não é só você não, Camila, nós também, tá? Nós também, sempre. Nós também achamos genial. A gente não fez a consulta ainda por telemedicina. A agenda está lotada. Muito obrigado, Camila. Foi um prazer. Maravilha. Lembrando para todo mundo, né, que essa época de pandemia, limitação das viagens aí, a questão da telemedicina é uma coisa que tá aí para ajudar muita gente que está à distância. Até porque, assim, aquela situação que a gente já falou, né, às vezes a pessoa está numa cidade menor e ela julga que a cidade dela tem menos recursos. Poxa, com essa oportunidade da telemedicina, ela pode consultar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Claro que a língua pode ser uma barreira e talvez fazer uma cirurgia fora do Brasil pode ser uma barreira, mas imagina que vocês têm acesso a qualquer médico do Brasil agora. Então é uma oportunidade única, né? Ô Bruno, você que está aí no Rio, bonito, ajuda essa mãe aqui. Eu acho que vai valer a pena. A pessoa que é a Rosimeire Martins. Eu vou tentar achar aqui. O Bruno vai saber orientar, vai dar uma direção a você, Rosimeire. É um caso difícil aqui mesmo, né? Então, isso, aí o Bruno pode orientá-lo. Fazer meu filho síndrome de Down e tem luxação severa do quadril. É interessante como o Down sofre com isso, né? Qual é displasia, interessante, né? Saber a idade, né? E tem a hiperfrouxidão também, né? Hiperfrouxidão ligamentar, principalmente. A gente tem alguns casos já de experiência com síndrome de Down e os casos que eu fiz, não são muitos, mas enfim, os casos que eu fiz, é um artifício que eu tenho utilizado aí, a gente pode, só para efeito de conversa aqui, é a prótese
A Dual Mobility, né? Uhum. Eu tenho, os casos que eu tenho com Dual Mobility com esses pacientes têm sido resultados bastante interessantes. Uhum. Só para, né, a nossa conversa aqui, que isso aqui é um bate-papo nosso também, né? É bem legal, é uma possibilidade bem legal, sabia? É uma indicação precisa, né? Três casos evoluindo bem. Porque a gente tem um medo da luxação, né, da prótese desses pacientes, mesmo com cabeças grandes, né? Eu acho que a Dual Mobility veio para ajudar muito a conduta com esses pacientes. Eles são muito flexíveis, né? Eles Totalmente. são muito elásticos. Fazem a hiperfrouxidão. Eles conseguem, né? Tem aquele teste que a gente faz de pelacidez, né? Um dos critérios ali de Brighton, né? Que ele mostra, ele coloca o polegar aqui na mão, assim, facilmente. Aqui, ó. A minha não vai nada, ó. Meu polegar mal. A minha nem mexe aqui direito, aquele negócio. E eles têm uma ferrujada. Eles têm uma elasticidade enorme. Então, e aí ela, completando aqui a pergunta dela, Bruno, ele tem, então, 14 anos, tá? Uma criança que tem 14 anos aí. Ele tem o Down. Aí ela falou que ela passou por especialistas no Rio de Janeiro e aconselharam não fazer a cirurgia, tá? E hoje ele está reclamando de muita dor, então ela está tendo dificuldades aí para cuidar da criança. O que você poderia indicar para ela? Normalmente, nesses casos, com essa faixa etária, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 2 colegas que são ortopedista pediátrico, o Inácio conhece, um é o Celso Rizzi e o outro é o Maurício Rangel, que tiveram na nossa formação no INTO e que conduzem muito bem esses casos. Eu acho que seria muito interessante procurar um deles para uma avaliação primária. São 2 ortopedistas pediátricos de alto padrão e que eu acho que vale a pena, sabe? Normalmente são as minhas orientações. O Celso Rizzi até trabalha comigo aqui na Barra. Eu acho que é uma pessoa espetacular para avaliação do caso e muito humana, sabe? Só para a gente conversar, a osteotomia valdizante que a gente viu, aquela cirurgia que eu mostrei ali no início, foi ele que fez a tentativa de ajudar a paciente para evitar a colocação da prótese. Tem um cara que tem um arsenal de possibilidades e de experiência na ortopedia pediátrica muito grande. Seria essa a minha orientação. Excelente, muito obrigado, Bruno, especialmente para Rosimeire Martins. Ela está falando aqui que é do Rio Branco, Acre. Então aí ela teria que procurar, né, Bruno, esses colegas. Procurar o colega, às vezes fazer uma teleconsulta com ele já está disponível, investigar o nome dele na internet. Celso Rizzi. Celso Rizzi, ortopedia pediátrica. São casos, Rose, que eu vou te chamar assim, tá, Rose? São casos muito específicos, né? Então, assim, exige uma pessoa que lida muito especificamente com o tema, né? Então, aí o Bruno, ele conhece a pessoa, ele sabe te indicar, né? Indicar não é fácil, tá? Então, você já está pegando a indicação de um colega que é especialista de quadril e que conhece o outro que é especialista pediátrico em quadril. Então, a chance de encontrar isso daí não é fácil, tá? Então, corre atrás aí. Né, busca ele aí. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante porque ela é bem comum, tá? Então, doutores, fui em 3 especialistas, tem impacto fenocelular, CAMI com artrose. Um me disse que resolveria a artroscopia, ou também, mas que diminuiria só 50% da dor, talvez, né? E aí ele diz assim, o último disse que poderia fazer a artroscopia, mas não garantiu sucesso, que eu faço, 35 anos. Essa é melhor você, hein, Gusmão? Vou começar falando aí, mas aí a gente vai falar junto aí. Então, assim, pessoal, a artroscopia, ela não é uma cirurgia para tratar artrose, tá? Infelizmente, ela é uma cirurgia para evitar a progressão da artrose. Só que a artrose, ela é uma doença que tem um espectro, tá? Ela não é como gravidez, que é estar grávida ou não estar grávida. A artrose tem um espectro, ou seja, pode ser grau 0, grau 1, grau 2, numa classificação de quadril que chama de tênis, né? Por exemplo, uma classificação bem grosseira, mas a mensagem é que talvez não esteja claro na pergunta, mas eu escolhi ela supondo que realmente ele tem artrose, tá? Então, assim, uma artroscopia que a pessoa já tem uma artrose, digamos assim, grau 4. A chance que a pessoa tem de botar uma prótese em 2 anos é de 60%. Então, não é uma cirurgia recomendada, digamos assim, para que a pessoa
ao invés de uma prótese, né? A videoartroscopia não substitui a cirurgia da prótese. Então, pode ser que ele está querendo dizer que ele tem uma artrose intermediária ou que ele tem uma artrose leve, pode ser que seja isso. Aí sim, 35 anos, vale a pena fazer artroscopia, ganhar tempo, usar os viscobiológicos, ácido hialurônico, né? Mas uma coisa importante entender que a artroscopia ela tem que ser feita antes da artrose esteja de forma avançada. Então, se qualquer um quiser comentar alguma coisa aí sobre esse caso. Perfeito. São os melhores resultados, né? Eu acho até que uma pessoa que é bem jovem, tá? A gente já comentou entre a gente, né? Se a pessoa é muito jovem, a gente ultrapassa alguns limites, né? Então, assim, o que é recomendado a artroscopia? Olha, até grau 2, tá? Grosseiramente falando. Agora, se tem uma pessoa de 20 anos com grau 3, eu acho que vale a pena tentar membrana, viscobiológico, junto com a artroscopia de quadril. Eu já tive casos com grau 4, bem jovem, que o paciente ganhou 10 anos. Então, assim, poxa, 10 anos ele ganhou, né? Então, assim, a medicina ela não é matemática, a gente está tratando o indivíduo, não é uma classificação, não é um exame, não é um filme, não é um raio-x, é uma pessoa. Então a gente tem que analisar o peso, a habilidade, o que ela deseja fazer com o quadril, né, a expectativa do paciente, aonde que está essa artrose, em qual localização, quanto de movimento Davi, que tem, né? Oi. Eu acho que é explorar o potencial biológico, né? Você vê essa situação que você falou é perfeita, porque uma pessoa que tem 20 anos, eu vejo isso demais. Eu falo sempre com pacientes jovens que chegam com graus avançados de desgaste já, além daquele que a gente esperaria para a idade, que eu falo avançado assim, além do que a gente esperaria para a idade, por conta do excesso de carga, de atividade física e tudo, e que tem respostas fenomenais, né, com o tratamento. O CAM, ele é maligno, ele acaba com a cartilagem, ele arranca a cartilagem. E tirando esse efeito mecânico, esse efeito causal ali, o potencial biológico no paciente jovem é surpreendente. Né? Sem falar no estímulo que a gente dá ali, né, de liberação de células dentro da articulação, quando você faz a artroscopia, você libera vários fatores de desenvolvimento, fatores de regeneração dentro da articulação. Isso por si só já é um estímulo também, né? Então, pegar esse momento e aproveitar, eu acho que é essencial. É verdade. E muitas vezes o tipo de sintomatologia guia também, né, Gusmão? Às vezes você vê assim, o paciente falar de qualquer idade, já tenho artrose, mas aí você examina ele e você vê que é um sintoma tipicamente mecânico, ligado ao movimento, assim, só dói quando eu dobro muito o meu quadril. Você vê que é uma coisa do conflito mecânico, não é aquela típica dor do desgaste, vamos dizer assim. Eu acho, nesses casos, eu acho que vale a pena tentar, desde que bem conversado. E mais uma vez, doença, né? Mais uma vez, quebrar o paradigma. Não é porque eu tenho 30, 40 anos de idade que foi indicado o tratamento, vamos lembrar aí, a microretífica aí com a artroscopia, que é o fim do mundo. Pelo contrário, é porque você tem uma oportunidade, você tem possibilidade. Se está sendo indicado aí no caso, é porque tem possibilidade. Ah, não, eu vou esperar, eu estou com 30, eu estou muito jovem para fazer a cirurgia no quadril. Quantas vezes nós já escutamos isso? E aí ele volta 5 anos depois e o quadril já não tem uma articulação que dê ou que caiba ali uma cirurgia preservadora. Então, uma técnica aplicável a determinado ponto. Passando aquele ponto, não é mais aquela técnica. Então, são outros recursos. Né? Tirar esse paradigma, porque quando a gente fala cirurgia de quadril, a gente só pensa em prótese. Não é isso, gente. Nós estamos falando em preservar a articulação, tá? É o que o Davi falou. A articulação original, inata, ela é sempre melhor, mas é claro, ela tem que ser funcional também, né? Não adianta eu ter uma articulação inata, biológica, mas que não tem mais cartilagem nenhuma, não tem mais mobilidade. Aí ela vai começar a ser um entrave, né? Um entrave ali na vida, né? Então são situações aí que a gente tem que pontuar. Exato, perfeito. Bom, pessoal, estamos aí com 1h35. Aí eu vou botar essa pergunta aqui no ar, ó. O que seria fisiólise? Então a dica é o seguinte, Thiago. Volta para o início do vídeo, que no YouTube permite fazer isso,
E aí tu vai ver desde o início lá o que a gente fala aí sobre a epifisiólise direitinho, explica tudo que pode ser o teu caso. Eu fico impressionado como a gente vem aqui, fala na internet alguns assuntos, a epifisiólise tem bastante gente, cara. E a gente achou que, né, inicialmente, será que vai ter muita gente identificando com isso? Olha só quanta gente, né? Essa incidência de 10 casos para 100 mil não pode ser, deve ser mais. Não, eu fico encabulado assim com em 1999, quando o Gans ele publicou o artigo, né, falando sobre a descrição do impacto, a literatura, ele levantou os casos lá de Berne, na Suíça, que é o centro de referência dele de tratamento de cirurgia preservadora do quadril, foram 600 casos. Olha só, em 1999, ele pegou 600 casos, levantou e falou assim, isso daqui é um grau de epifisiólise pequena e que virou, no futuro, lá no adulto, jovem, o impacto femoroacetabular. Né? Então, foi até uma coisa interessante, né? Mas vocês se lembram, vamos colocar aí uma década atrás, que passava por algum paciente com alguma deformidade ou alguma dor no quadril, passava por vários especialistas, ninguém sabia o que era. Fala assim, não, essa é uma artrose que ela veio por uma causa idiopática, ou seja, de causa desconhecida, sendo que na maioria das vezes o que tinha ali era um quadril com anatomia do impacto, né? Impressionante como mudou isso. Mudou muito. Maravilha! Vamos encerrar, pessoal? Demais. Vamos. Deu quanto tempo aí, Davi? Acho que a gente conseguiu falar 2 horas aí de tudo, né? Foi bem legal. Deu 1h38. Deve ter 1h30, né, de discussão mesmo, né? 1h30. Poxa. Legal. Um tempo bem específico, né? Eu vi aqui um paciente mandou um abraço, Arilson. Estou até procurando o comentário dele aqui. Um grande abraço aí pro Arilson. Ele me manda umas fotos. Ele trabalha com uns guindastes, cara, lá na Patagônia. Ó, que massa, hein? Gigante. Ô, Arilson, sou fã de tudo quanto é tipo de máquina, viu? Pra constar aqui. Cara, ele me mandou um vídeo, o tamanho daquilo é impressionante, cara. É o Monkey monstro. Eu quero mandar um abraço também, Davi. Paciente querida, Rosilene Braz, que gracinha. Satisfação enorme tê-la aqui, viu? Um beijo grande a todos vocês aí. Aí, maravilha. Então, pessoal, vou fazer aquele pedido para vocês despedirem e avisar aonde vocês podem ser encontrados. Vamos começar o Inácio, que está aqui em cima. Vai, Inácio. Bom, Inácio Ventura, atendimento, por enquanto, aí na pandemia, é somente em Brasília e por telemedicina, atendendo pessoas aí de todo o país. E para me encontrar nas redes sociais é @Dr. Inácio Ventura, no canal do YouTube Dr. Inácio Ventura e no site inacioventura.com.br. Maravilha. Dr. Bruno Rabelo. É isso aí, Bruno Rabelo, Rio de Janeiro, por enquanto só Rio também, já retomando os consultórios Tijuca, Barra e Leblon, também por teleconsulta, que é uma coisa que tem evoluído muito. E logo em breve, se Deus quiser, retomaremos São Paulo na Biopen. Pode me encontrar nas redes sociais, eu estou Bruno Rabelo, no meu site brunorabelo.com.br. Maravilha. Johnny? João Lopo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Para me encontrar é muito fácil, é só acessar a página www.joaolopo.com, não tem o BR. E agora, eu queria fazer aqui um pedido ao nosso anfitrião, Davi. Aquela mesa tá aí, Davi? Tem algumas coisas só, tem algumas coisas. A mesa não tá aqui, eu tô montando outro estúdio, né? Ah, tá. E não tem o fundo sonoro? Aquela música, aquela musiquinha que você tinha colocado. Ela não tá aqui, não tá aqui. Eu tenho uma buzina só aqui, ó. Então eu quero chamar agora para todos o nosso querido anfitrião, Dr. Davi Guzmão. Obrigado, que nos fala Johnny. de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, meu nome é Davi Guzmão, sou natural de Porto Alegre, atendo em Porto Alegre, São Paulo. Por enquanto, São Paulo ainda não retornamos os atendimentos. Vocês podem me achar aí em todas as redes sociais escrevendo Davi Guzmão. O conteúdo no canal do YouTube tem bastante vídeo para vocês verem lá. E aqui eu vou fazer um pedido para todos nós, que é o seguinte, pessoal.
o YouTube, eles nos dá informação, o Facebook também, ele nos dá informação se a pessoa que assistiu, ela estava inscrita ou não. E aqui eu vou dizer para vocês uma tristeza. Vocês sabem qual é a porcentagem que assiste e não está inscrita no canal? Não. 70% que assiste não está inscrito no canal. Então, assim, pessoal, nós fazemos isso com amor, com carinho para vocês, a gente se preocupa com a qualidade, a gente vem trazer informação e a gente pede uma coisa só de volta. Demonstre seu amor, se inscrevam lá nos canais, meu, do Inácio, do Bruno, do João. Inscreve, que isso é uma forma de vocês mostrarem pra gente que vocês estão reconhecendo o trabalho, estão gostando do trabalho, e isso nos deixa mais visível para um número maior de pessoas. Então, no momento que você se inscreve ali, coloca algum comentário, coloca um like, vocês estão avisando para o YouTube o seguinte: esse vídeo tem qualidade, me trouxe informação e foi bom para minha vida, e vocês ajudam outras pessoas. Essa é a razão da inscrição do canal. Então, um pedido encarecidamente para que todos possam se inscrever nos canais aí dos 4, que junto a gente vai crescer cada vez mais. E em breve a gente vai lançar aí o canal que vai chamar Meu Quadril, que todos os vídeos que a gente participa junto vai estar lá no canal do Meu Quadril. E a gente vai precisar de um esforço para vocês, porque para a gente fazer lives a partir do canal do Meu Quadril tem que ter um determinado número de inscritos. Que eu não sei se são 1000, eu acredito que talvez sejam 1000, aí depois eu vou me informar ali. Que daí a gente vai começar a fazer as lives diretamente lá naquele canal direitinho lá, e a gente vai também botar o vídeo depois nos nossos canais aí. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado durante esse tempo, 1h42 agora. Vai ficar gravado o vídeo e a gente vai olhar as perguntas de vocês também para tentar responder em próximas oportunidades. Um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.